Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero agradecer todos que se inscreveram no meu canal. Fico muito feliz. E que Deus abençoe cada um de vocês, cada um mesmo de vocês. Que tudo que eu tenho postado aqui, que seja para edificar a fé de vocês a cada dia. Que a palavra de Deus seja fruto na vida de vocês. Eu fico muito feliz por tudo, por todos os inscritos que estão aqui nesse canal. Então, só tenho que agradecer a Deus, a vocês. E que Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Mais um dia aqui eu quero contar um pouco quero conversar com vocês, né? Quero conversar um pouco com vocês e falar um pouco também de mim, né? Eu lembro, eu estava assistindo o vídeo que eu postei, né? O último vídeo, assim, sobre a minha história. E não sei se muitos sabem que hoje, quem for no meu canal vai ver. Eu falei que hoje eu não moro mais no interior, eu moro em Salvador. E para eu chegar aqui e tá morando aqui em Salvador também foi tudo pela fé de Deus, né? Hoje eu moro na minha casa, né? Eu tenho minha casa aqui. Só que essa casa que eu tenho hoje aqui em Salvador foi tudo fruto de tudo aquilo que eu passei lá no interior, né? Então, aqui o sofrimento que eu passei quando eu não tinha casa, a luta que eu tive para conseguir a primeira casa, né? Então, Deus tem me abençoado e eu creio que Deus vai abençoar a cada dia a minha vida. Então, eu hoje tenho minha casa aqui em Salvador, mas tudo isso foi fruto de tudo que eu passei lá. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, né? Às vezes a gente pensa que a gente às vezes fica sem. Quer dizer, fica sem. Às vezes a esperança da gente, eu acho que todo mundo tem. Bate às vezes isso, aí eu não vou conseguir. Mas o que eu tenho para dizer para vocês que quando a gente sonha, né? Deus conhece todos os nossos sonhos. E eu creio que tudo que é da vontade de Deus, Deus faz acontecer. Porque às vezes nós queremos uma coisa e Deus não quer, né? Tem isso também. Às vezes quando a gente não conseguir algo que a gente quer tanto, a gente também tem que agradecer a Deus. Porque às vezes foi um livramento que Deus deu, né? Porque tudo que for da vontade de Deus, Ele vai acrescentar na sua vida. Então, o que eu tenho para falar é sobre aqui a casa, como foi que eu comprei. Voltando um pouquinho à minha história, né? Quando eu conheci meu esposo, eu falei uma palavra para ele, né? Como eu já tinha morado aqui, quando eu tinha 14 anos, até meus 20 anos, 20 a 22 anos. Acho que eu tinha Aí eu conheci meu esposo e eu falei pra ele, né, quando a gente começamos a namorar, ele perguntou assim, onde é que você, assim, você gosta? Aí eu disse assim, se eu pudesse, não sei se nós estávamos falando sobre São Paulo, e aí ele me perguntou, eu digo, meu sonho era voltar para Salvador de novo, se eu pudesse, eu compraria uma casa em Salvador. Isso, gente, há 20 anos atrás, né, eu falei isso, né. Aí eu falei, meu sonho era comprar uma casa em Salvador. Aí ele perguntou pra mim, por que você não comprou uma casa em Salvador quando você morava lá, que você veio comprar aqui no interior? Aí eu disse, não, mas o dinheiro que eu tinha não dava pra comprar uma casa lá em Salvador, né? Aí eu falando com meu esposo, que na época eu namorava com ele. Aí ele falou assim, eu disse, mas se eu pudesse, o meu sonho era voltar a morar lá. E aí a gente namoramos, né? Ficamos namorando, aí depois a gente já passou, a gente foi morar juntos.
E nisso, acho que depois de 2 anos morando juntos, ele foi e aí surgiu, ele disse assim, ele tinha um irmão dele que morava aqui em Salvador. Aí ele veio trabalhar aqui. Tinha uma irmã e um sobrinho dele. Aí ele veio, ele me deixou lá no interior, né? E veio para aqui para Salvador. Aí ele falou para mim assim, ó, quando eu arrumar um emprego fixo, eu venho te buscar. Eu, tá bom. Aí eu fiquei morando lá e ele veio para aqui para Salvador. Depois de 2 meses, foi 2 meses, ele arrumou um trabalho fixo. Se fichou e tudo, aí ele mandou me buscar no interior, né? Aí eu vim para aqui para Salvador de novo, né? Depois que eu vim morar aqui dentro dos 14 anos, foi quando eu saí da casa do meu pai. Aí eu voltei para aqui para Salvador. Aí ele alugou uma casa, a gente veio morar, e ficamos. E nisso eu naquela mesma fé, né? Eu fiquei lá, deixei minha casa lá no interior e eu dizia assim, eu quero morar aqui em Salvador, eu quero ter minha casa aqui em Salvador. Quero ter minha casa e sempre orando para Deus, né? Sempre orei para Deus me abençoar, que eu comprasse uma casa aqui em Salvador. E orei a Deus. Eu sei que foi 5 anos orando a Deus. E nisso, aí eu peguei, botei a minha casa de lá do interior à venda. Aí botei minha casa à venda e continuei procurando a casa, né? Sim, procurando a casa. Não vendi, me botei lá à venda e fiquei procurando a casa. Aí sei que eu fui morar nessa casa, né? Aí eu fui morar em uma casa de aluguel. E aí eu conversava muito, a gente passou 5 anos nessa casa de aluguel. Não, passamos 4 anos nessa casa de aluguel. Aí a gente conversando com a dona, eu falando que tinha vontade de comprar uma casa aqui, que tinha botado minha casa lá no interior para vender. Aí ela falou assim, daqui vocês só saem para casa de vocês. Gente, olha, é como eu sempre falo, as palavras têm poder. E a gente tem que vigiar nas nossas vidas o que a gente fala. Porque do jeito que a palavra edifica a casa da gente, também destrói a casa da gente, né? Depende do que a gente fala, depende do que a gente profetiza na casa da gente. O que eu quero falar para vocês é que tenham cuidado quando a gente abre a boca, às vezes fala, pensando que não vai acontecer nada. E eu vejo, o mundo é um mundo espiritual. O que a gente fala, pode ter certeza que às vezes, pode ter certeza que vai acontecer, viu? Porque do jeito que às vezes as pessoas ficam com aquela, às vezes eu conheço muita gente que fica só dizendo, não tenho nada, minha vida é essa, que minha vida é toda destruída. Gente, a gente tem que ter cuidado. Profetize coisa boa na vida de vocês. Profetize sempre coisa boa. Lembra de quando eu voltar um pouquinho assim? Lembra quando eu falei que quando eu conheci meu esposo, eu falei que meu sonho era comprar uma casa aqui em Salvador? E aconteceu. Eu comprei. E se eu tivesse falado algo ruim? Gente, e aí? Pois é, né? Então, o que eu passo para vocês, assim, é cuidado com o que a gente fala, sabe? Cuidado com as palavras, porque palavra tem poder. Tem poder. Não só, gente, na vida financeira, como na vida dos nossos filhos. Cuidado com o que a gente, às vezes, num momento de raiva, num momento de nervoso, às vezes, você sai do seu... às vezes, como é que diz? A gente sai... vou dar até um... a gente perde às vezes a noção do que está falando, né? Nós perdemos às vezes a noção do que está falando no momento do nervoso.
Então tenha cuidado, gente. Tenha muito cuidado. O que eu quero dizer para vocês, que tenha cuidado, porque é complicado. Às vezes a gente fala algo, sabe? E vem acontecer, viu? Tem que ter cuidado. Cuidado mesmo na vida dos nossos filhos. A gente tem que profetizar coisa boa na vida dos nossos filhos. Coisa boa mesmo na vida dos nossos filhos. Por mais que às vezes, você sabe que os adolescentes hoje, como eu tenho um adolescente, não é fácil, mas não procura responder no momento que você está irada. Não procure responder para eles no momento que você está irada. Porque às vezes você fala algo que não é bom. Entendeu? Respira, conversa depois. Porque é muito bom isso. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Do jeito que ela abençoa, ela amaldiçoa. Ela traz muita desgraça na vida da gente. Então, cuidado, gente. Cuidado com o que a gente fala. E fica com Deus. Eu vou continuar falando como aconteceu a compra da minha casa aqui em Salvador. Eu vou passar para vocês o que aconteceu. E quero que isso tudo vocês tenham fé que o que vocês sonham vai acontecer. Ore, sempre bote nas mãos de Deus. Todo o desejo do coração de vocês. Bote na mão de Deus. Porque Ele entende, Ele nos entende. Ele sabe de que nós precisa. E também, se algo não vir dar certo também, vocês aceitem como se fosse um livramento de Deus. Entendeu? Porque às vezes a gente faz planos e às vezes não dá certo, né? Porque não era para ser. Então, tudo isso a gente tem que ter uma consciência. Porque a vontade de Deus, às vezes, não é a nossa. A vontade nossa não é a vontade de Deus. Entendeu? Mas eu vou passar a contar como aconteceu a compra da nossa casa aqui em Salvador. E que vocês nunca perdam a fé que vocês vão ter algo, que o sonho de vocês vão ser realizado. Nunca perda a fé. Nunca, nunca mesmo. Viu? Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus faça, sabe, resplandecer. Resplandeça, assim. Que Deus dê um novo dia, dê novas visões para vocês. O que vocês pensam de ter, o que vocês pensam de adquirir. Abençoe a casa de vocês, de cada um de vocês. E pode ter certeza que Deus, Ele cumpre com tudo aquilo que Ele prometeu. Pode ter certeza. Fica com Deus e que tenha um dia abençoado. Amém?